Algumas pessoas vão lhe dizer que a perda significa que você fez algo errado, que é o universo o punindo ou que, de alguma forma, você deixou de estar em favor. Mas para os escolhidos, nada poderia estar mais distante da verdade. A verdade é muito mais perigosa e infinitamente mais bela. Tudo o que você perdeu nunca foi um acidente aleatório, foi um movimento cuidadosamente calculado dentro de uma estratégia divina desenhada especificamente para você. Você não tropeçou na dor por engano. Foi conduzido até ela por mãos invisíveis que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Aquele relacionamento que desmoronou quando você acreditava que seria para sempre. Aquela oportunidade que parecia se dissipar exatamente quando você mais precisava dela. Aquele sonho que parecia tão certo, mas colapsou da noite para o dia. Nada disso foi coincidência. Cada perda foi uma peça sendo retirada do tabuleiro para que o jogo pudesse mudar a seu favor. Cada porta que se fechou com força não foi rejeição, foi redirecionamento. E a razão pela qual doeu tanto é porque o divino frequentemente esconde bênçãos sob o disfarce de finais. Ele permite que você atravesse a tempestade para que abandone o peso que estava carregando, mesmo quando você estava convencido de que precisava dele. Para os escolhidos, a perda não é apenas um acontecimento na vida, é uma linguagem sagrada. O mundo enxerga as peças que faltam, mas o céu vê o espaço vazio sendo preparado para algo muito maior. Pense nisso. Você segurava coisas que acreditava serem boas, coisas que imaginava serem permanentes, mas a verdade é que eram pequenas demais para a grandeza do seu chamado. Você se agarrava a um conforto temporário enquanto o seu destino exigia expansão. E expansão quase sempre parece ruptura. Quando uma semente é enterrada, não parece crescimento, parece morte. O solo é frio, a luz desaparece e tudo em você se pergunta se acabou. Mas no subsolo, algo invisível está acontecendo. A casca se rompe, as raízes se estendem, e aquilo que parecia o fim se revela o início de uma vida imparável. Suas perdas foram o solo, suas lágrimas foram a chuva, e a dor que você sentiu não foi punição, foi a pressão necessária para liberar o seu potencial. Não é fácil perceber isso enquanto se está vivendo. Quando você vê pessoas indo embora, quando encara as ruínas daquilo que construiu, quando o plano ao qual entregou todo o seu coração se desfaz em suas mãos. Parece crueldade, mas para os escolhidos, a quebra nunca é desperdiçada. Ela é direcionada, precisa, intencional. Certas pessoas só foram destinadas a caminhar ao seu lado até um ponto específico e, quando esse ponto chega, a conexão se dissolve, por mais que você implore para que fique. Certos sonhos nunca foram o seu destino final. Eram campos de treinamento, degraus para prepará-lo para algo muito maior. E aqui está a verdade que a maioria nunca lhe contará. Se você tivesse sido autorizado a manter essas coisas, elas se transformariam em gaiolas. Gaiolas bonitas, talvez, mas gaiolas ainda assim. Você ainda estaria vivendo uma versão de vida pequena demais para o tamanho do seu espírito. O arranjo divino jamais permitirá isso. Ele vai puxar, vai tirar, vai queimar o excesso, até que reste apenas aquilo que serve ao seu chamado mais elevado. Quando você começa a enxergar a perda dessa forma, tudo muda. Você percebe que não foi abandonado, foi promovido. Percebe que o que parecia subtração era, na verdade, adição disfarçada. E percebe que o espaço na sua vida não está vazio por acaso. Está vazio de propósito, porque algo já está a caminho para preenchê-lo. Você só precisava criar espaço primeiro. E então, a pergunta não é: por que você perdeu isso? A verdadeira pergunta é:
para o que o céu estava criando espaço. Quando os escolhidos perdem algo, muitas vezes não percebem no momento que aquilo que está sendo retirado também é exatamente o que os estava impedindo de avançar. Essa é a misericórdia invisível do arranjo divino. Ele remove o que você jamais soltaria por conta própria. Talvez você tenha lutado por isso, orado por isso, chorado por isso, e ainda assim, sem aviso, aquilo simplesmente escorregou das suas mãos. E aqui está o aspecto curioso de ser escolhido. Nem sempre você tem o privilégio de entender a remoção antes que venha a substituição. Às vezes, a bênção chega muito tempo depois da quebra, e quando ela finalmente aparece, você quase já esqueceu o quanto doeu. Mas nesse intervalo entre a perda e a recompensa, algo ainda mais profundo acontece. Sua identidade está sendo reestruturada. Sem o familiar para se apoiar, você é forçado a mergulhar mais fundo em quem realmente é. Descobre forças que permaneceriam adormecidas se tivesse sido autorizado a permanecer na sua zona de conforto. E embora o mundo possa enxergá-lo como ferido, na realidade você está sendo transformado em alguém inabalável, capaz de carregar exatamente aquilo que um dia acreditou não estar pronto para receber. Os escolhidos aprendem, por meio da perda, que a vida nunca está apenas tirando, ela também está preparando. Cada remoção arranca ilusões e distrações, deixando apenas o que é verdadeiro. Você começa a ver com clareza quem estava ao seu lado por conveniência e quem estava por aliança genuína. Percebe quais sonhos, na verdade, eram fardos disfarçados de bênçãos. Passa a reconhecer que existe um ritmo na forma como o divino age. Primeiro ele desmonta, depois constrói. É por isso que tantos escolhidos sentem que a vida é uma sequência constante de términos e começos. Eles vivem nas mãos de um arquiteto superior, que jamais permitirá que se contentem com uma casa erguida sobre fundações fracas. E quanto mais tempo você vive assim, mais entende que a perda não é sinal de fraqueza, é sinal de alinhamento. É a prova de que você ainda está sendo guiado. Essa orientação não o protege apenas de pessoas e lugares, ela o protege de si mesmo. Você nem sempre enxerga as armadilhas escondidas nas oportunidades que desejava. Não percebe o sofrimento oculto por trás dos relacionamentos pelos quais orou. Mas o divino enxerga, e assim, enquanto você chora pelo que acredita ser um fim, o céu já está orquestrando o próximo capítulo. Para os escolhidos, não existe perda aleatória, existe apenas posicionamento intencional. E quanto mais você resiste, mais pesado se torna, porque a resistência o faz segurar o que já está sendo levado. Mas, quando solta, quando afrouxa o aperto, começa a sentir uma paz estranha, aquela que chega no instante em que você finalmente entende que jamais perderá algo que realmente foi destinado a você. A etapa seguinte dessa jornada é reconhecer o padrão, porque, uma vez que você o vê, consegue atravessá-lo com muito mais graça. Passa a notar que cada grande salto em sua vida foi precedido por algo que se desfez. Lembra-se de que, sempre que pensou ter ficado sem nada, estava, na verdade, parado diante da entrada para algo muito maior. Essa consciência muda completamente sua forma de reagir à perda. Em vez de entrar em pânico, começa a perguntar: para que isso está abrindo espaço? Em vez de tentar forçar portas antigas a se abrirem, começa a se voltar para aquelas que estão sendo destrancadas para você. E é nesse ponto que o arranjo divino se torna seu maior aliado, porque você deixa de lutar contra ele e passa a fluir com ele. E então chega o verdadeiro ponto de virada, o momento em que aquilo que você pensou ter perdido é substituído por algo muito além do que poderia imaginar. Não é apenas equivalente ao que foi retirado, é muito maior. Você percebe que o relacionamento pelo qual chorou jamais teria permitido que você crescesse até se tornar quem é hoje.
Compreende que a oportunidade que acreditava precisar teria mantido você em uma versão reduzida do seu destino. Entende, enfim, que o sofrimento, as portas fechadas, os finais, não estavam ali para destruí-lo, mas para libertá-lo. E quando essa revelação se instala profundamente no seu espírito, você deixa de temer a perda, porque compreende que ela nunca é perda de verdade. É sempre uma preparação para algo muito melhor do que você teria capacidade de sonhar. Uma das coisas mais difíceis para os escolhidos aceitarem é que nem todos irão celebrar seu avanço. Na verdade, quanto mais perto você chega de entrar plenamente no seu chamado, mais perceberá certas pessoas se afastando, falando contra você ou até, silenciosamente, torcendo para que você fracasse. Isso pode ser confuso, porque muitas vezes são as mesmas pessoas que estiveram ao seu lado quando você estava lutando para se manter de pé. Mas a sua elevação expõe a verdade. Ela revela quem estava conectado a você pelo seu potencial e quem só se sentia confortável com a sua dor. E por mais dolorosa que seja essa revelação, ela é mais uma parte do arranjo divino. Quanto mais alto você sobe, mais precisa caminhar com aqueles que conseguem suportar o peso de onde você está indo. Nem todos conseguem respirar na altitude do seu destino. Alguns tentarão puxá-lo de volta, não necessariamente por ódio, mas porque o seu crescimento desperta neles a lembrança das batalhas internas que ainda não enfrentaram. É por isso que os escolhidos muitas vezes são incompreendidos ou rotulados como arrogantes, quando, na verdade, estão apenas se recusando a se diminuir. Quando você já atravessou fogueiras e tempestades suficientes, para de pedir desculpas pela sua luz, para de buscar validação daqueles que estão comprometidos em não entendê-lo, para de explicar cada passo para quem torce suas palavras. E isso não é orgulho, é sobrevivência. Proteger seu espaço, sua energia e sua mente se torna essencial, porque agora você carrega algo maior que você mesmo. Todo escolhido acaba aprendendo que não pode arrastar todo mundo com ele para a terra prometida. Alguns vão escolher permanecer em sua prisão familiar, e se você tentar carregá-los, acabará perdendo a força para a própria batalha que foi chamado a vencer. Mas essa poda, por mais difícil que seja, é a preparação para o próximo nível. O divino permitirá que certos relacionamentos se dissolvam, que certas portas se fechem e que certos convites jamais cheguem até você. Não porque você não seja digno, mas porque eles teriam sido distrações disfarçadas. Assim, a rejeição se transforma em redirecionamento. As pessoas que saem da sua vida em momentos cruciais muitas vezes estão sendo removidas para não interferirem no plano. E embora no momento isso possa parecer isolamento, na verdade é isolamento protetor. Um escudo que o impede de ser contaminado por dúvidas, inveja ou compromissos que enfraqueceriam seu propósito. Com o tempo, você passa a enxergar que o que pensava ser abandono era, na verdade, alinhamento, que o silêncio que você criticava era, na verdade, um santuário. Quando essa clareza chega, você começa a valorizar sua solidão de outra forma. Percebe que algumas das maiores revelações e avanços acontecem quando o barulho da multidão se cala. Passa a valorizar as temporadas em que é apenas você e o divino, porque nesse espaço sagrado, sua fé cresce, sua visão se aguça e seu espírito se fortalece. Você entende que não é o tamanho do seu círculo que importa, é a força dele. Uma única pessoa verdadeiramente por você vale mais do que 100 que só aplaudem quando é conveniente. E então vem a transformação interna que acontece depois de tudo o que você perdeu, tudo o que suportou e tudo o que escolheu deixar para trás. Os escolhidos carregam uma resiliência silenciosa que outros não conseguem explicar. Você foi derrubado, mas recusou-se a permanecer no chão.
Foi ignorado, mas continuou aparecendo. Foi descartado, e mesmo assim está aqui, ainda se movendo, ainda acreditando, ainda construindo. Essa força interior não nasceu pronta. Ela foi forjada no fogo. Cada decepção, cada traição, cada porta fechada moldou você para suportar exatamente as bênçãos pelas quais um dia orou. É aqui que acontece a virada. Você começa a se ver não como vítima das circunstâncias, mas como sobrevivente de um treinamento divino. Passa a entender que as perdas nunca tiveram a intenção de destruí-lo, mas de fortalecê-lo. Sua perspectiva muda de "por que eu" para "tinha que ser eu". Porque agora você percebe que sua história carrega um peso capaz de libertar outros. A dor que você suportou guarda chaves que podem abrir a prisão de outra pessoa, e essa é a revelação final. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima regou o solo para a sua colheita. Cada cicatriz se tornou prova da sua sobrevivência. Cada final foi, na verdade, um convite para um começo maior. Chega um momento na vida de todo escolhido em que ele começa a perceber que carrega verdades para as quais outros ainda não estão prontos. Essas verdades não são algo que ele simplesmente encontrou por acaso. São revelações geradas em estações profundas de dor, oração, silêncio e instrução divina. Não foram apenas aprendidas em livros, mas extraídas de encontros com a vida que testam a alma até o limite. Você começa a notar que sua perspectiva é diferente, que enxerga além do que está sendo mostrado, que sente intenções antes mesmo que as palavras sejam ditas, e que entende padrões que passam completamente despercebidos para outros. Isso não é acidental. É o resultado de ter sido confiado com um conhecimento que precisa ser guardado, porque ele tem o poder de abrir olhos e mudar destinos inteiros. E embora o peso desse entendimento possa ser esmagador, ele também é a prova da sua designação. O divino não entrega chaves sagradas a quem não pode carregá-las. Mas aqui está o desafio. Quando você fala o que lhe foi revelado, corre o risco de ser ridicularizado, descartado ou até atacado, porque a verdade tem o poder de abalar aqueles que construíram seu conforto sobre ilusões. Por isso, os escolhidos aprendem a se mover com uma sabedoria silenciosa, falando apenas quando guiados, compartilhando apenas com aqueles cujo coração está pronto para receber. Eles entendem que nem toda batalha vale a pena lutar, e que nem toda plateia está preparada para a mensagem. Algumas vezes, o maior poder está no silêncio, na observação, em deixar o tempo revelar aquilo que você já sabia. Outras vezes, a verdade precisa ser dita com ousadia, mesmo que isso custe sua reputação, seus relacionamentos ou seu conforto. E aqui está o paradoxo. O seu silêncio será tão mal interpretado quanto as suas palavras. Mas você aprende a viver com isso, porque já deixou de buscar ser compreendido e passou a focar em obedecer aquilo que foi chamado para carregar. Esse conhecimento oculto que você possui não é apenas informação, é transformação. Ele tem o poder de quebrar ciclos, curar feridas e restaurar a esperança. Porém, precisa ser entregue com precisão, tempo e discernimento, pois nas mãos erradas, até a verdade pode ser distorcida e transformada em arma. Você começa a entender que não é apenas uma pessoa com discernimento, é um mordomo de revelações. E essa responsabilidade muda a forma como você caminha, como fala e como se envolve com o mundo. Você já não corre atrás do barulho da aprovação pública porque aprendeu o valor do tempo divino. Reconhece que seu propósito não é ser popular, mas ser eficaz. E que eficácia às vezes exige ser incompreendido no presente para que o fruto da sua obediência seja visto no futuro. É por isso que os escolhidos frequentemente carregam uma aura de mistério.
As pessoas sentem que há algo que você sabe, mesmo sem conseguir definir o que é. Elas são atraídas por você sem entender o motivo, sentindo ao mesmo tempo curiosidade e desconforto, porque o simples fato de você existir já desmonta o que é falso e desperta o que está adormecido dentro delas. Mas talvez o dom mais subestimado de um escolhido seja a capacidade de pegar aquilo que foi planejado para o mal e transformá-lo em algo que gera vida. Isso não é uma habilidade aprendida no conforto, é uma arte forjada na adversidade. Quando vieram as tempestades, quando a traição atingiu, quando a perda pareceu insuportável, você não apenas sobreviveu, você absorveu, analisou e encontrou as sementes de propósito escondidas dentro da dor. Recusou-se a deixar que a amargura se tornasse sua identidade. Recusou-se a permitir que a injustiça roubasse sua compaixão. E com o tempo, tornou-se alguém capaz de entrar nas situações mais escuras e ainda encontrar uma centelha de luz. Onde outros veem um beco sem saída, você vê uma porta. Onde outros sentem derrota, você percebe um começo. Essa é a alquimia dos escolhidos. Transformar feridas em sabedoria, batalhas em avanços e finais em novos capítulos. O mundo muitas vezes não entende essa habilidade. Acham que você é simplesmente otimista ou ingênuo, quando na realidade você já encarou a profundidade do desespero e decidiu não ser consumido por ele. Não veem as noites em que você chorou e orou por forças para continuar. Não sabem dos momentos em que desistir parecia mais fácil, mas algo dentro de você se recusou a morrer. Essa capacidade de transformar dor em poder se torna a sua marca. As pessoas começam a procurá-lo quando seu próprio mundo está desmoronando, não porque você tenha todas as respostas, mas porque carrega uma presença que diz: ainda há esperança. Elas veem que você atravessou o fogo e saiu sem o cheiro da fumaça, e isso desperta nelas a crença de que talvez elas também possam sobreviver. E assim, sem sequer perceber, você se torna um testemunho vivo de que nada é desperdiçado, de que até os capítulos mais escuros podem produzir a luz mais brilhante. Agora você entende que suas provações não foram punições aleatórias, mas campos de treinamento divino. Cada perda, cada rejeição, cada atraso estava moldando você para se tornar alguém capaz de segurar bênçãos sem ser destruído por elas. Sua transformação não é apenas para você. Ela se torna um roteiro para outros, uma permissão silenciosa para que eles também se levantem de suas próprias cinzas. E talvez a maior revelação de todas seja esta: aquilo que foi planejado para quebrá-lo se tornou exatamente o que o qualificou. Esse é o poder que os escolhidos carregam, e é por isso que a jornada, por mais dolorosa que tenha sido, nunca foi em vão. Chega um momento no caminho de todo escolhido em que tudo o que você suportou começa a fazer sentido, quando os pedaços quebrados do seu passado de repente formam um padrão tão divino que você não consegue evitar ficar em silêncio, admirando a maneira como foi guiado, mesmo através da escuridão. Você começa a perceber que as perdas que chorou nunca tiveram o propósito de destruí-lo. Foram remoções estratégicas, a limpeza do espaço para algo muito maior do que poderia imaginar na época. Os relacionamentos que terminaram, as portas que se fecharam, as oportunidades que escaparam das suas mãos. Nada disso foi rejeição do universo, mas sim redirecionamento do divino. E embora no momento tenha parecido abandono, na verdade foi a forma mais profunda de proteção. Foi o divino dizendo: eu sei para onde você está indo, e não permitirei que você se enrede com aquilo que não pode sobreviver ao peso da sua chamada. Olhando para trás, você entende que, se tivesse recebido o que queria quando queria, teria custado a sua paz, o seu propósito
ou o seu crescimento. Você começa a compreender que existe um tipo de amor vindo do alto que não lhe dá tudo o que pede, mas sim aquilo que realmente irá completá-lo. E assim, cada final passa a ser sagrado aos seus olhos, cada desvio um presente oculto, cada oração aparentemente não respondida uma semente de algo melhor, esperando o momento certo para florescer. Agora você vê que nada foi aleatório, nem mesmo a dor. Cada provação gravou algo em você, força, discernimento, resiliência, que jamais teria sido formado no conforto. Aquilo que você acreditava serem maldições foram, na verdade, os degraus que o trouxeram até aqui. E o mais belo dessa revelação é que ela muda a forma como você segue em frente. Você deixa de se apegar ao que não é para você, deixa de temer a perda, para de se perguntar por que as coisas não deram certo, porque agora sabe que, se foi retirado, nunca esteve alinhado ao seu destino. Passa a caminhar de mãos abertas, pronto para soltar o que deve ir e pronto para receber o que foi feito para ficar. Mas esse entendimento não traz apenas paz, desperta poder, porque quando finalmente percebe que tudo o que perdeu foi orquestrado para posicioná-lo, você começa a viver sem o peso do arrependimento. Começa a perdoar a si mesmo pelas escolhas que fez quando ainda não sabia o que sabe hoje. Deixa de carregar vergonha por temporadas em que apenas sobreviveu. Entende que os desvios faziam parte do caminho, que os atrasos faziam parte da preparação e que as decepções faziam parte da sua elevação. Esse é o momento em que o espírito do escolhido deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passa a declarar: isso aconteceu para mim. E é essa declaração que acelera a transformação. A partir dessa revelação, uma nova missão começa a criar raízes. Você percebe que a sua jornada nunca foi para ser guardada só para si. As experiências que antes o faziam sentir-se isolado, agora o conectam a outros que ainda estão no meio da batalha, ainda se perguntando se algum dia conseguirão atravessar. Você se torna portador de esperança, não de forma superficial, mas com a profundidade de quem passou pelo fogo e saiu refinado. Suas palavras carregam peso porque não são teoria, são verdade vivida. As pessoas sentem isso quando você fala, quando aparece, quando simplesmente está presente. A sua presença se torna um lembrete de que sobreviver é possível, de que o propósito pode nascer da dor, de que a restauração é real. E assim, o escolhido entra plenamente na sua chamada, não apenas como receptor da proteção divina, não apenas como portador de sabedoria oculta, mas como uma ponte viva entre o que foi e o que pode ser. Você já não teme o que perde, porque sabe que o que ganha no processo é sempre mais alinhado, mais poderoso e mais intencional. Passa a se mover de forma diferente, com humildade e autoridade, consciente de que não está aqui por acaso. Cada tempestade, cada sombra, cada noite silenciosa que suportou, estava moldando você para sustentar esse papel. E agora, você o vive com graça, oferecendo aos outros não apenas encorajamento, mas evidência de que o destino é real, de que o tempo divino é perfeito e de que nada, absolutamente nada, é desperdiçado.